A vida de Bolsonaro se transformou num verdadeiro tormento, como nós estamos falando. Agora, a Polícia Federal teve acesso a mensagens indecorosas de Bolsonaro com um empresário bolsonarista, nas quais o ex-presidente ordena ataques com notícias falsas ao TSE. Algo muito sério porque envolve o inquérito das milícias digitais, colocando Bolsonaro como sendo o potencial chefe do gabinete do ódio, essa estrutura de ataque às instituições republicanas, muito cara, por sinal, sendo potencialmente financiada por esses empresários em busca de favores do governo. Tanto que quando o governo Bolsonaro acabou, as menções positivas a ele e o engajamento nas redes sociais também caiu, porque tudo era robôs. Na sua opinião, a vida do Bolsonaro se transformou mesmo nesse inferno? Todo o engajamento em nome do Bolsonaro era orgânico ou eram robôs? Deixa o seu like, porque eu sei que você tá curtindo essa derrocada de Bolsonaro, e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, ele trocou mensagens com um empresário chamado Meir Nigri, o empresário que ele é dono do grupo Tecnisa. Essas mensagens foram obtidas pela Polícia Federal. E nessas mensagens, o Bolsonaro conversa com esse empresário, obviamente bolsonarista, e ele fala assim: repasse o máximo que puder essas notícias envolvendo Luiz Roberto Barroso, fraude nas urnas, pesquisas adulteradas sobre o nosso processo eleitoral de 2022. Então nós temos ordens diretas do Bolsonaro, a primeira vez que nós obtivemos esse tipo de mensagem, a um terceiro para que ele propagasse nos seus grupos, nas suas redes sociais. O Meir Nigri, pessoal, isso é muito importante que nós entendamos quem é esse cara. Porque se o Augusto Aras está na PGR até hoje, é por conta desse Meir Nigri. O Nigri, ele foi o fiador da candidatura do Augusto Aras à PGR, porque lá atrás, em 2019, o nome do Aras tinha muita rejeição. Isso porque o Aras ele tinha uma relação próxima com o PT e com alguns petistas. Então havia uma rejeição nos bolsonaristas e o Bolsonaro não iria indicá-lo para ser o PGR. Mas graças à articulação do Meir Nigri, o Augusto Aras conseguiu virar o PGR do Bolsonaro, por essa intermediação do Nigri, que foi investigado lá em 2022, junto com Luciano Heng e outros empresários, por pertencer àquele grupo de empresários bolsonaristas que na época nós ficamos acreditando que eles estavam querendo dar um golpe ou patrocinar um golpe, mas não tinha nada de golpe e a situação era muito mais séria. Primeiro porque eles estavam discutindo naqueles grupos como eles poderiam fazer para comprar votos dos seus funcionários. E mais ainda, aquele grupo era um grupo com muito, mas muito potencial de financiamento de atuações ilegais do governo Bolsonaro, como a estrutura que nós apelidamos de Gabinete do Ódio. Esses empresários, possivelmente o Meir Nigri, também falam a respeito do Luciano Heng, financiavam essa estrutura de ataque às instituições republicanas, porque esse gabinete, que nós chamamos de Gabinete do Ódio, era uma estrutura muito sólida que aumentava a popularidade do Bolsonaro. E nós temos mapeados todas essas formas de atuação. Como funcionava? O Gabinete do Ódio, como ficou popularmente conhecido, era um gabinete composto por 4 pessoas. O Carlos Bolsonaro, que era o chefe, possivelmente a mando do Bolsonaro, como agora está tudo muito claro, e também o Tércio Arnold e o Felipe Martins, 2 assessores da presidência da República que tinham a sua sala ao lado do gabinete presidencial, mais o Léo Índio. O Léo Índio ele era alocado no PL no Senado, ou seja, 3 pessoas que recebiam dinheiro público para fazerem ataques às instituições republicanas e a outras pessoas consideradas adversárias de Bolsonaro. Os 3 ficavam 24 horas por dia vendo notícias falsas, desinformações para propagação nos grupos, nas redes sociais. Cada um deles administrava ou tinha contato com um grupo de aproximadamente 200 pessoas, um das quais, possivelmente, o Meir Nigri fazia parte. E essas 200 pessoas podiam administrar mais ou menos umas 10 contas falsas cada um. Então o poder de engajamento e viralização era muito grande. Em questão de segundos, eles conseguiam colocar qualquer tipo de assunto nos mais comentados nas redes sociais. E isso era propagado também pelos grupos de WhatsApp e acabava chegando até o mainstream. Isso tudo está bem mapeado. Porque como que funciona essa história? Por que é caro
toda essa estrutura e precisava ter financiamento. Não dava para financiar somente com o dinheiro público. Pelo seguinte, quando o Carluccio, o Tércio, o Índio e o Felipe Martins escolhiam uma notícia, além deles propagarem nos grupos de WhatsApp para ter capilaridade, eles usavam robôs, contas falsas registradas no exterior, porque no exterior fica muito mais difícil a Polícia Federal fazer o rastreamento pelo IP, que é o registro de cada conta na internet. Então o que acontecia? Inicialmente esses robôs compartilhavam as informações e comentavam. Isso gera engajamento. Ao gerar engajamento, os algoritmos começavam a colocar essas postagens em posições mais destacadas nas redes sociais. E depois dos robôs, aí sim, nós tínhamos as pessoas reais que interagiam com essas citações e isso aumentava o engajamento e o poder do Bolsonaro. Tanto que, pessoal, quando o Bolsonaro deixa a presidência e o gabinete do ódio é desfeito, o engajamento dele cai. Até a pesquisa Quest, né, o grupo Quest, que faz pesquisas de avaliação, enfim, eles falaram que nesses últimos tempos houve mais indicações ou mais interações negativas a respeito dos escândalos do Bolsonaro do que positivas. Mas na verdade o Bolsonaro sempre teve muita menção negativa, só que ela era contrabalanceada com as menções positivas de modo artificial pela atuação dos robôs. Robôs esses que eram financiados por esses empresários. E eles faziam esse financiamento de toda essa estrutura cara com suporte no exterior em troca de favores do governo federal. Óbvio! Olha só o que aconteceu durante a pandemia. Muitos empresários financiavam desinformação, financiavam notícias falsas para poderem, com os órgãos oficiais, atingirem os seus objetivos. O Luciano Heng, por exemplo. O Luciano Heng teve uma época que a Havan é uma loja de departamentos, ela não poderia abrir. Ele mudou o segmento da Havan para virar supermercado, começou a vender saco de arroz para falar que era supermercado para ficar aberto. Esse foi um exemplo. Só que vários outros empresários tinham interesses do governo que nós não ficamos sabendo. E graças a esse tipo de financiamento, eles conseguiam ter ali os seus benefícios. O problema é que isso provocou distorções na República. Durante a pandemia, várias pessoas caíram nesse conto viário e perderam suas vidas. E quantos que não foram prejudicados por essa desinformação de notícias falsas e agora estão presos na Papuda e na Colmeia, porque invadiram a Praça dos Três Poderes e acabaram colocando as suas vidas em risco? Isso é sério. Ah, mas esse tipo de troca de favor sempre existe. Beleza, mas dentro das doações e tudo registrado. O que era feito por esses empresários bolsonaristas era na ilegalidade. E nós temos que ver se o Bolsonaro recebia algum dinheiro, porque esses 17 milhões em 6 meses via Pix tá muito suspeito. Os ministros do STF têm como objetivo avaliar com essas quebras de sigilo bancário do Bolsonaro se todas essas operações suspeitas via Pix do Bolsonaro não tinha ali a utilização de laranjas e potencial lavagem de dinheiro. Então a vida do Bolsonaro vai passar por uma devassa que eles vão pegar a terra plana do Bolsonaro e virar de cabeça para baixo para começar a avaliar o que aconteceu tintim por tintim em toda essa história. E na minha opinião tem coisa aí muito cabeluda nessas doações que o Bolsonaro recebeu. E agora, pessoal, com essa vertente, essas mensagens que a Polícia Federal está obtendo, fica muito claro que o Bolsonaro era o chefe de uma organização grande que tinha subgrupos, subnúcleos dentro dela. Porque o caso do Mauro Cid e a venda das joias era uma organização, mas Bolsonaro era o mandante. A estrutura do gabinete do ódio para atacar as instituições republicanas era uma outra estrutura, mas o Bolsonaro também era o mandante. Então você tinha, dentro do Palácio do Planalto, uma grande organização de ataque e depredação das instituições republicanas com vários núcleos organizados e segmentados com funções diferentes, como se fossem departamentos dentro de uma empresa. E o Bolsonaro era o grande CEO de toda essa organização. Como o inquérito das joias vai só ser finalizado lá em 2024, no início do ano, eu vejo que o Bolsonaro vai ser indiciado por formação de organização criminosa para atacar as instituições republicanas, porque vender joia também é um ataque à República, porque aquilo era um patrimônio republicano. A pena do Bolsonaro não vai ser leve, não. Não vai ser. E mais gente vai cair junto com ele. Esses empresários aí que abram o olho.